Olá, eu sou Sheila Sodré e você está assistindo o programa Café com Direito. E esse programa Café com Direito tem algo especial. Fomos convidados a participar do lançamento da campanha Fale Mais, Escreva Menos. E olha, eu acho que sou garota propaganda, porque eu adoro falar e vocês perceberam. E eu estou aqui na companhia do advogado Hermano Gadelha, que representa o César, que foi quem promoveu esse evento. E aí eu agradeço o convite por poder estar passando essa palestra, né? E eu gostaria que a Hermano apresentasse a palestra, até como ele fez isso no lançamento. Seja bem-vindo ao programa Café com Direito, o meu amigo que está sempre presente aqui no programa Café com Direito. Sheila, muito obrigado mais uma vez. Essa campanha Escreva Menos e Fale Mais é uma campanha do César junto com a OAB, a Matra e também com a MPB. É uma campanha bastante interessante que a gente vai lançar e também vamos ter aqui uma palestra com a doutora Lara Sellen, uma pessoa brilhante que nos brindará com a sua fala sobre um tema que é o desafio da advocacia. Eu agradeço imensamente a participação do Café com Direito e sejam bem-vindos ao nosso evento. É isso aí, com vocês a palestra de Lara Sellen. Além das razões que já foram colocadas aqui, eu acho que tem questões aí mais amplas relacionadas à nossa sociedade, questões de meio ambiente, que eu acho que nós não podemos nos esquecer que nós estamos num momento em que o mundo está caminhando para uma conscientização maior com relação ao meio ambiente, o que a gente está fazendo dos nossos recursos, e papel é recurso, tempo é recurso, e uma petição longa, não tenho a menor dúvida que gasta os dois, né? Às vezes sem obter a qualidade que ela precisa para atingir o objetivo dela. Um outro ponto que eu estava conversando até com a irmã na hora que a gente estava vindo para cá, o Ives Gandra diz que se um advogado não conseguir falar o que ele precisa em 7 laudas, tem algum problema. Então, 7 laudas, 10 no máximo, é mais do que suficiente para que a gente consiga colocar os nossos motivos, as nossas razões, as nossas justificativas, os nossos argumentos fáticos de direito, enfim. Hoje, com a tecnologia, fica muito mais fácil, como foi dito na mesa, por alguém da mesa, citar um julgado. Hoje está tudo via internet, eu não preciso gastar folhas e tinta e papel, enfim, para escrever aquele acórdão. Basta entrar no link e está tudo ok. Ainda na linha de estarmos muito atuais com esse projeto, se a gente for pensar, o senhor citou aqui, olha, no passado era comum que se gastassem aí, o tempo era diferente, né? A dinâmica do tempo era diferente. Então, as pessoas tinham tempo para curtir um processo, para amadurecer o processo, para degustar aquele processo. E às vezes era uma quantidade que não dá nem para comparar com o que temos hoje sobre as nossas mesas, né? E hoje, nos tempos de Twitter, em que ser objetivo em 140 caracteres é um desafio, esse desafio é óbvio que a gente brinca, né? Mas daqui a pouco vai ter petição em 140 caracteres. É uma brincadeira, obviamente, né? Mas isso prova a tendência que o mundo e as pessoas e nós todos estamos tendo diante desse excesso de informação que nos cerca. Então hoje a gente não tem muito tempo a perder. Eu preciso, em 140 caracteres, ler uma chamada. Se ela me interessar, eu vou aprofundar. Se ela não me interessar, eu vou passar por cima e vou em busca de outras coisas. Essa tendência da simplificação, a tendência da objetividade, a tendência da economia de tempo e de palavras e tudo que gira em torno disso, ela vai cada vez mais fazer parte da nossa vida. Então não faz o menor sentido que hoje, em 2011, a gente ainda esteja aí lidando com citações em latim. Eu não sei latim. E o objetivo da comunicação é que o outro entenda, não basta só eu entender, né? Então a mesma coisa dentro de um ambiente de petição, enfim, de judiciário, em que temos aí várias partes. Então as pessoas precisam entender o que eu falei para que eu consiga atingir o meu intento. Então é isso, meus parabéns ao César, meus parabéns ao AB, a todos os advogados da Paraíba que estão aí encampando esse projeto. Contem comigo,
para levar isso para onde a gente passar, porque eu acho que é uma medida fundamental a gente reeducar as pessoas no sentido de perder alguns vícios para o bem, né? Para que seja em prol do benefício do cliente, do benefício do escritório. Isso reflete em economia de dinheiro também, porque papel custa dinheiro, tinta custa dinheiro, HD custa dinheiro e por aí vai, né? Mas enfim, não quero me alongar, senão chama o palestrante. Perfeito. Bem, pessoal, a nossa campanha está lançada. É o início aqui, uma semente que a gente planta aqui, seguindo a linha do Rio Grande do Sul. Repetir mais uma vez que isso é uma campanha em conjunto, é uma campanha da MPB, da Matra, da UAB e do César, não é uma campanha de Hermano. E agora contando com a doutora Lara para espalhar aí pelo Brasil, né, durante os seus eventos, os congressos, suas participações. Agora nós temos a honra hoje aqui de ter a doutora Lara como convidada para falar sobre advocacia avançada, gestão de escritório de advocacia, os pilares de pessoas, produção, clientes e finanças. O César, para quem não conhece, ela sempre teve esse trabalho um pouco informal de mesa. A gente não costuma ficar aqui fazendo saudações, mas a gente não pode deixar aqui de citar um pouco de quem é a doutora Lara, né? Eu já tive a oportunidade de assistir em outros eventos, tive a oportunidade de vê-la aqui na Paraíba quando convidada pela MPB, né? E recentemente uma palestra brilhante no César, onde ela falou sobre meritocracia na advocacia, né, da remuneração, e depois teve uma palestra também muito interessante sobre segurança, né, e tecnologia. Isso aí até no dia eu consegui ter meu notebook furtado no aeroporto depois da palestra, né? Enfim, mas a doutora Lara é advogada, é consultora, especialista em planejamento estratégico, composição societária, jurídicos pela FGV São Paulo e em liderança de empresas de serviços profissionais pela Harvard Business School, autora dos livros Advocacia, Gestão, Marketing e Outras Lendas, Gestão de Escritório, A Reinvenção da Advocacia, Gestão Judiciária Estratégica, Estratégia na Advocacia, é co-coordenadora do livro Gestão Estratégica do Departamento Jurídico Moderno e sócia fundadora da Célia Bertozzi. É advocacia avançada. Que é situada no Paraná, em Curitiba. Eu não consigo enxergar a advocacia sob o ponto de vista daqueles 4 pilares que foram ditos pelo Hermano anteriormente. A advocacia não é somente lidar com gestão de pessoas, lidar com gestão de produção, lidar com gestão de marketing ou clientes e gestão financeira. A advocacia ela precisa ser vista como profissão ou como, entre aspas, negócio de maneira mais holística. Se a gente não consegue enxergar o escritório de uma maneira holística, eu não consigo fazer planejamento de futuro, onde todas essas questões que eu disse antes vão estar inseridas, obviamente. Mas eu preciso ter um alinhamento, eu preciso ter um norte, senão eu não vou conseguir exatamente saber onde eu estou pisando, definir exatamente o que eu quero para a minha banca e muito menos transmitir isso para as pessoas que trabalham comigo. E quando há uma certa confusão entre o que eu acho que eu quero para a minha banca e o que a banca, as pessoas que trabalham ali, obtém de mim em termos de feedback com relação a essa visão, a gente parece que não sai do lugar. Então, todas essas questões precisam ficar muito claras. Para quê? Para que eu consiga utilizar o máximo da minha equipe, para que eu consiga utilizar o máximo da minha força de trabalho coletiva, né? E tudo, a meu ver, começa com planejamento. Então, quando a gente inicia o pensamento estratégico e começa a colocar esse pensamento estratégico no papel, isso começa a se tornar planejamento estratégico. E dentro desse momento, essa oportunidade que a gente se dá de fazer planejamento estratégico, são tantas as perguntas que eu tenho que me fazer, que não são perguntas aleatórias, nem perguntas chatinhas para me fazer ficar um pouco saturado daquele trabalho que eu estou fazendo. Não, as perguntas elas têm uma função primordial, que é checar de fato o que eu quero. E se já é difícil a gente checar sozinho o que eu quero para a minha carreira pessoal, já é difícil, porque são tantas as possibilidades, são tantas
as oportunidades que a vida jurídica nos dá, imagina fazer isso em conjunto, quando eu preciso fazer esse alinhamento em grupo, fazendo com que os meus sócios estejam no mesmo caminho, fazendo com que esses sócios transmitam isso para a equipe e essa equipe entenda e queira estar conosco nesse projeto. Senão, dificilmente a gente vai conseguir fazer essa conversão da advocacia mais amadora, vamos dizer assim, não no sentido técnico, mas no sentido de gestão. A gente é muito amador. Por quê? Porque a gente nunca viu isso em lugar nenhum. Porque a gente não foi preparado para isso na faculdade. Porque isso é uma preocupação dos últimos anos. Então é óbvio que eu vou ser amador em muita coisa. Então é comum, a gente já entrou em quase 200 escritórios para atuar como consultores. E a gente já encontrou de tudo. Boas ideias complicadas de lidar, enfim, decisões tomadas sem a menor reflexão, sem a menor preocupação com o impacto delas para o futuro. Enfim, a gente é amador em gestão. Nós temos que ter chegar a essa conclusão. Para quê? Para que a gente possa virar o jogo. Ok, se eu sou amador, eu preciso estudar um pouquinho mais para poder me tornar profissional. E aí sim começar a tirar proveito do meu trabalho em equipe. Porque eu posso ter um ou outro advogado dentro da minha banca que são excepcionais no que fazem, mas no que diz respeito à gestão, no que diz respeito à visão de longo prazo, no que diz respeito à sustentabilidade da banca, isso pode acontecer na mesma intensidade. E tudo começa no pensamento estratégico. Eu tenho que começar a aprender, me habituar, não vou nem dizer aprender, mas me habituar a ter, na minha terra, eu sou do Mato Grosso do Sul, né? Meu avô falava assim, tem que ter um olho no gato, outro no passarinho. Planejamento é isso, eu tenho que ter um olho no gato e um no passarinho. Eu tenho que ter um olho nos prazos, naquilo que a minha semana está exigindo de mim e da minha equipe, mas eu não posso esquecer do passarinho, que é o meu futuro. Ou o gato, sei lá, vocês escolhem aí na preferência de cada um o que é para o gato e o que é para o passarinho. Mas eu preciso olhar para o curto prazo e eu preciso olhar para o longo prazo. Eu preciso olhar para as minhas urgências e preciso olhar para as minhas coisas importantes. E aí descobrir o que é importante faz parte desse processo de pensar estrategicamente. E aí eu vou começar a revisar, peraí, ao invés de eu passar a mão na minha cabeça e achar que o meu escritório é o melhor do mundo, ou que eu sou o melhor advogado, enfim, do estado, ou que seja, eu vou começar a recuar um pouquinho para começar a enxergar de fato quem eu sou. Quais são os pontos fortes do escritório? O que a gente tem efetivamente de bom? Temos técnica, temos bons clientes, temos o quê? O que faz parte desse escritório que a gente pode dizer, não, isso realmente nós somos fortes, podemos nos considerar fortes. E o outro lado da moeda, o que a gente tem de fraco? Nossa equipe está fraca, nossos clientes estão inadimplentes, isso gera uma fraqueza financeira grande para o escritório muitas vezes. Eu tenho que enxergar quais são os meus problemas internos. Por quê? Porque nos internos eu tenho todo o poder de colocar a mão e mudar. Quando eu falar de ponto forte e ponto fraco dentro do escritório, eu tenho o poder de mudar. Se a minha equipe está fraca, eu posso mudar. Eu posso contratar outras pessoas. Se os meus clientes estão inadimplentes, eu posso chegar para eles e fazer uma renegociação. Enfim, tudo que está dentro do meu escritório, eu consigo colocar a mão e modificar. Do lado de fora, fica um pouco mais difícil, que é onde a gente vai começar a questionar quais são as ameaças do escritório, quais são as oportunidades que ele tem. Você está assistindo a palestra de Lara Sellen para falar sobre os desafios da advocacia. Mas não mude de canal não, é só um intervalozinho rápido e já vocês vão ouvir a continuação dessa brilhante palestra. Só uns minutos e vocês vão ouvir e aprender mais sobre a advocacia. Spa, home cinema, salão de jogos. Itens que juntos fazem você se sentir num clube.
Foi pensando nisso que criamos o Master Club Residência. Opções de lazer que podem ser aproveitadas por toda a família. Master Club Residência, tudo ao seu alcance. Retornamos com Café com Direito, aqui na companhia do Dr. Hermano Gadelha, que promoveu a campanha Fale Mais e Escreva Menos, que é essa honrosa apresentação que vocês estão tendo aí da advogada e também gestora do escritório de advocacia, Lara Seller. Acompanhe um pouquinho mais sobre essa brilhante palestra e já retornaremos. Do lado de fora fica um pouco mais difícil, que é onde a gente vai começar a questionar quais são as ameaças do escritório e quais são as oportunidades que ele tem. Aí isso está longe do meu poder de decisão. Eu tenho que ter a visão para quê? Para poder... estratégia mais ou menos assim, a gente usa uma figura de... uma imagem de um barco que precisa ir de um lugar até o outro, e estratégia é o barco ter todos os recursos para sobreviver a essa viagem, ser um barco resistente, enfim, ter comida para os dias que vão durar a viagem, ter pessoas ali que entendam o que estão fazendo, e eu tenho que olhar o ambiente. Então vai ser melhor para mim, às vezes eu posso até fazer um caminho mais longo, mas se eu desviar de uma tempestade, vai fazer com que o meu barco chegue em segurança. Então, às vezes o tempo não é tão importante quanto a segurança que eu vou chegar. Então, estratégia é isso. E eu não controlo a chuva, eu não controlo a tempestade. Eu tenho que controlar a capacidade do meu barco de fazer curvas e desviar dessa... Atenção, senhores passageiros. Portas em automático. Então, esse é o pensamento estratégico que a gente tem que começar a exercitar dentro do escritório. Para quê? Para eu saber o que eu tenho dentro do meu barco e eu saber que se eu tenho tempestade do lado de fora, uma mudança de legislação que afete diretamente o meu cliente pode trazer um grande problema para o escritório ou pode trazer uma grande oportunidade para o escritório. Uma mudança qualquer na política do Estado em recepcionar empresas e investimentos muda às vezes tudo para mim ou para o meu cliente ou para o mundo que eu estou envolvido. E um detalhe, como isso não vem com rodapé, aonde a gente encontra análise de mercado e para oportunidades e ameaças? Está no mundo, está no jornal, está nas conversas. Por isso que eu não posso perder muito tempo fazendo petições gigantescas, porque eu tenho uma tarefa gigante dentro do escritório ainda para cumprir, que é estar preocupado com isso. Então eu tenho que, faço a minha parte, é importante resolver aquilo, mas eu também tenho que me dedicar a ver como é que o escritório vai estar se movimentando no ambiente em que ele se colocar. Um outro ponto importante com relação a pensamento estratégico é que o escritório precisa ter um DNA, ele precisa ter um posicionamento. E o que é isso? É muito comum a gente olhar para os escritórios de algum tempo atrás, talvez a gente encontre aqui, eu não conheço muito bem a realidade dos advogados daqui da Paraíba, mas um pouco da experiência da gente diz que vamos ter uma probabilidade maior de encontrar clínicas gerais aqui. O que é a clínica geral? É o advogado que faz de tudo para todo mundo. Eu não tenho uma personalidade de escritório, eu não tenho um posicionamento definido. Isso já é uma coisa que a gente está começando a largar para o passado, porque não é efetivo. Eu não consigo fazer um grande advogado se ele tiver que lidar com 10 matérias por dia, diferentes. Eu preciso que ele tenha foco. O escritório até pode ser generalista, mas eu preciso ter alguns especialistas dentro da minha banca. Então essas também são decisões que eu preciso tomar
para a saúde da minha banca no médio e longo prazo. Se eu vou me fortalecer como uma banca que pode se considerar, aí sim eu começo a criar desafios maiores. Eu quero ser a melhor banca de previdenciário do Estado. Com isso, fica claro para mim que tipo de advogado eu preciso, quais seriam os clientes que eu vou ter que abordar, ou que clientes que vão vir, enfim, para o meu escritório, que tipo de instalações eu preciso ter, já que são pessoas que vão vir com mais frequência ao meu escritório. Ou então eu posso me posicionar como um escritório de direito empresarial, clínica geral, porém focado em pessoa jurídica, mas que eu tenha dentro do escritório um bom tributarista, um bom societário, um bom trabalhista e assim por diante, tá? Então, esse posicionamento, essas decisões são tomadas quando a gente senta para questionar o escritório. O que a gente é, o que a gente tem do lado de fora e o que a gente quer para o futuro. E como que a gente consegue ganhar mais efetividade profissional se eu tomar essas decisões. E tomar essas decisões significa dizer não para algumas coisas. Esse dizer não que às vezes é difícil. Porque dizer não é fácil. Mas Lara, se chegar aquela grande causa que não tem nada a ver com aquilo que a gente escolheu e bater aqui. Ou uma vez eu estava em Goiás e... Goiás? Não lembro bem. Algum lugar do Centro-Oeste, não sei se foi em Mato Grosso ou Goiás. E eu estava atendendo um escritório que era especializado em direito imobiliário. O pessoal tinha livros, tinha uma série de predicados na área de direito imobiliário, um reconhecimento do mercado com relação a isso. Um escritório familiar, o pai tinha essa especialidade e o filho estava entrando no escritório, já estava uns 5, 6 anos na banca, e chegou para mim um dia me levando de volta no hotel e falou assim: estou com um negócio fantástico aqui, eu queria dividir com você. Eu falei: o que aconteceu? Não, tem uma licitação dos Correios para a gente pegar uma carteira de massa. Eu falei: para tudo, você não vai pegar carteira de massa, você não vai ser louco de fazer isso com o teu escritório, porque esse não é o DNA do seu escritório. Vocês são especialistas, então não tem como fazer um casamento perfeito entre uma advocacia de volume e uma advocacia especializada. Assim não, você pode se preparar para isso, mas simplesmente absorver uma demanda que você não está acostumado, que você vai ter que ser muito mais célere na supervisão de peças, vai ter que ter uma equipe enorme para gerir isso, vai ter que ter sistema, vai ter que trabalhar como o administrativo do jurídico do cliente. Então não é assim que se toma uma decisão dessa. Precisa de muita cautela. Eu já vi muita gente quebrar a cara tomando decisões, porque lógico, às vezes a fatura é de 100 mil. Mas é uma nota fiscal por mês de 100 mil durante tempos. Ok, mas o que é que isso vai te dar em troca? Não é só o dinheiro, a gente não pode estar focado só nisso. Eu tenho que ver o impacto para a minha banca. Então tem uma série de questões que a gente tem que se colocar e pesar prós e contras para chegar ao nosso posicionamento, ao nosso planejamento estratégico mais adequado para a nossa banca. E aí cada banca é uma. Eu já entrei em quase 200 e eu não vi nenhuma igual a outra. Nenhuma. Mesmo as que vieram. Então tá, vou separar aqui só de direito empresarial, nenhuma igual a outra. Só de previdenciário, nenhuma igual a outra. Então a advocacia ela é muito personalíssima. Ela é muito ligada às pessoas que estão ali dentro. É a cabeça dessas pessoas que vai gerar um escritório que vá para um lado ou para o outro, vai ter êxito ou não, vai ter uma visão profissional ou não. E aí quando a gente começa a ter essa visão, então eu trabalhei bastante, pensei bastante sobre todas essas questões que eu coloquei antes, já tenho a visão do escritório, já tenho o que eu quero, já defini com os meus pares qual é o tipo de advocacia que a gente vai fazer, qual é o tipo de advocacia que a gente vai construir juntos, né? Como é que eu faço para converter essa visão em realidade? Porque isso tudo vai ter que ir para o papel. Eu preciso deixar isso registrado, porque se eu deixar essas ideias ao vento,
elas não duram 2 horas. Eu digo que sala de reunião do escritório de advocacia é como se fosse um portal de esquecimento. A porta. A gente vai lá, senta, batalha, conversa, pergunta, questiona, toma um monte de decisão, todo mundo combina um monte de coisa. Passou pela porta, parece que foi assim. Ninguém lembra mais, todo mundo vai fazer o contrário do que foi combinado. Por quê? Porque o dia a dia ele é muito ensandecido, o dia a dia ele é muito maluco. Então precisa que a gente se comprometa com aquilo. É quase tão importante quanto cumprir um prazo, se não for mais. Porque o prazo a gente vai cumprir de qualquer maneira. Agora, a visão de longo prazo, converter isso, envolver a equipe, envolver o meu administrativo, começar a pensar como as pessoas estão trabalhando, pensar em como as pessoas estão tratando o nosso cliente, mas de uma maneira uniforme, única e coletiva. Pensar em como vai ser o reflexo de todo esse trabalho no meu financeiro. Porque financeiro é o seguinte, é ponta de iceberg. Meu escritório ir bem ou ruim, no que diz respeito ao resultado operacional, é ponta de iceberg. Ali eu vejo se o escritório, de fato, está conseguindo atingir as suas metas. Aquilo é só a ponta de uma estrutura gigante que está embaixo d'água. Então, se está indo bem, é sinal que o que está embaixo está bem construído, está consolidado. Se está indo mal, é porque também tem uma gigantesca fonte de problemas ali que eu não consigo sair. É um emaranhado que eu não consigo manter uma decisão, que eu não consigo manter uma tomada de posição firme dentro do escritório, falando, olha, a gente, eu já ouvi assim, de sócio num momento com a equipe, a gente errou muito até aqui. A gente tomou um monte de decisão que a gente não precisava ter tomado. Mas a gente não está se importando com isso. Todo dia começa hoje. Né? Todo futuro começa hoje e a gente tem que ter essa capacidade de falar, ok, viemos até aqui com os recursos que tínhamos, agora a partir de hoje a gente pode, através de outros recursos, mudar o curso dessa história e construir de fato algo bem diferente dentro da nossa vontade, dentro do nosso desejo coletivo de se transformar num escritório forte de fato. A gente teve esse negócio de sonhar, é tão importante. Ano passado, eu e o Rodrigo fomos para Angola, não sei se vocês ficaram sabendo disso, a convite do bastonário Miguel Inglês Pinto, bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, para a gente fazer um curso sobre gestão para eles. Então imaginem a gente chegar num país como a Angola, chegar em Luanda e encontrar numa sala como essa 80 advogados da capital e do interior, às vezes sendo o único advogado de uma cidadezinha, de uma vila, pessoas realmente que problema, advocacia é problema, difícil. Para vocês terem uma ideia, enquanto nós temos aqui, claro, o país é menor, tal, etc. Mas enquanto nós temos aqui quase 800 mil, lá eles são 1.200 advogados. Então, eu posso dizer que quase 100%, quase 10% da advocacia angolana estava com a gente nesses 4 dias que nós ficamos com eles lá. Quando a gente chegou e começou a falar disso tudo, eles olhavam para nós assim, falando, quem são esses ETs? De onde eles desceram? Quem foi a nave espacial que trouxe? Porque isso que eles estão falando não tem o menor sentido para a nossa realidade. Não tem o menor sentido para a nossa advocacia pobre, onde a gente dando aula dentro de uma faculdade, a luz parecia luz de guerra, sabe aquela luz de gerador que ela diminui e aumenta, coisa de filme. Quando não acabava de vez, aí voltava. Enfim, uma série de questões que a gente observou lá. Espero que você tenha gostado da brilhante palestra de Lara Serra. Como eu já disse, em oportunidade que eu tive de entrevistar, para quem é advogado e nos bancos da faculdade nós não vimos essa matéria, como gerir um escritório de advocacia, esses desafios. Essa foi uma oportunidade e eu gostaria de dizer a você, advogado,
que busque conhecer mais, porque a advocacia não deixa de ser, você que tem um escritório, deixa de ser uma empresa, né? E gerir isso, ou você faz, ou você vai ter que contratar alguém, mas mesmo assim você tem que se entender um pouco como funciona todo esse mecanismo, essa progressão, como gerir um escritório de advocacia. Então essa palestra que vocês estão tendo a oportunidade de assistir e também vai ficar disponível na internet na próxima semana, ela só aconteceu porque nós fomos, o Café com Direito foi convidado a participar, a poder divulgar essa palestra pelo César, que é o irmão dele. Eu agradeço essa oportunidade, porque nem todos os advogados tiveram a oportunidade de assistir. Então nós do Café com Direito nos sentimos honrados e a gente agradece esse tipo de evento e continue, porque nós advogados precisamos, não tivemos, igual está a afirmar, não tivemos essa oportunidade de aprender isso nos bancos, no banco da universidade. Tá? E aí a gente fica por aqui até o próximo programa Café com Direito. Eu agradeço a família Mancini, ao Salão de Beleza Mariane Mota e também a Selma Fashion. Até a próxima semana aqui na TV Master, a primeira e única toda nossa.